perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que 70% dos incêndios no mundo são causados por instalações elétricas? Você sabia que 61% das marcas do Brasil foram encontradas irregularidades? Então, assim, foram 22 marcas de cabos elétricos. E se brincar, você já colocou isso na sua obra, na instalação, na indústria, onde é que você esteja trabalhando, tá? E assim, será que existe alguma relação, né? E como é que eu testo isso? Como é que eu testo se um cabo ele está irregular ou não? Eu brinco dizendo que é um casamento, tá? De três correntes elétricas. Existe a corrente elétrica, que é do projeto. Por exemplo, pode ser um circuito, pode ser de um equipamento. Por exemplo, o chuveiro tem uma corrente elétrica que percorre nele, tá? Ou de um grupo de tomadas de iluminação. Um circuito, tá? De forma geral. E aí a gente chama de corrente de projeto. A gente batiza isso aí, tá bom? Existe a corrente que é do dispositivo de proteção, que aí no caso é de um disjuntor. Vamos supor que se a corrente de projeto está ali 10 amperes, o disjuntor tem que ser maior, tá? Por quê? Porque eu quero que passe, né, corrente para o circuito, que alimente o circuito, mas eu não quero que exceda a corrente elétrica do cabo elétrico, porque se exceder a corrente do cabo elétrico, vai ocorrer uma sobrecarga e essa sobrecarga pode levar a um cabo elétrico a um incêndio. Então, suponha o seguinte, eu tenho um cabo ali, tá, que a capacidade dele de corrente é 24 amperes. Então, o disjuntor tem que ser menor. Tá? Então, assim, imagina, o cabo suporta 24 amperes, o disjuntor suporta 20 amperes, né, que é a corrente de proteção, e ali eu tenho um circuito que está operando ali a 10 amperes. O que é que vai acontecer? Está operando normalmente, assim como deve fazer. Sendo que existe um problema. O projetista fez ali, dimensionou um cabo de, por exemplo, 2,5 milímetros, supondo aí, depende da instalação, sendo que, na verdade, o cabo que veio, né, não é de 2,5 milímetros. Ele diz que é de 2,5 milímetros, mas a seção que tem de cobre nele, eu já peguei um cabo de 2,5 milímetros que só tinha meio milímetro de cobre. Sabe o que é isso? Um quinto. Um quinto. Isso significa que a capacidade dele era muito, mas muito inferior. Então, assim, eu tinha um disjuntor de 20 amperes, mas a corrente do cabo ali era muito menor que aquilo. Ou seja, quando começar a corrente de projeto subir, ele já vai operar em sobrecarga. Ele já operaria em sobrecarga. Tá? Mas o que é que eu fiz? Eu fiz um teste. Tá? Eu peguei todos esses cabos que eu recebo. Isso é uma coisa muito maçante, mas é uma coisa sempre muito desgastante, que eu tenho muitos desgastes com inúmeras fábricas, fornecedores, mas eu não recebo, eu não permito que chegue cabo fake, tá? Não permito que chegue cabo fake, tá? No local que eu trabalho. Por quê? Porque isso pode causar um incêndio na instalação, tá? Então, assim, eu faço uma verificação. Tem algumas verificações que eu vou ensinar para vocês. Uma das verificações é, eu pego um paquímetro, tá? E eu meço para saber quanto é o diâmetro dele. A partir disso, eu utilizo a relação πd ao quadrado sobre 4, tá? E aí eu descubro quanto é que é essa seção, tá? Essa área. Tem gente que faz um teste por peso, tá? Sendo que acontece, muitas vezes o pessoal, para preencher, para aumentar o peso, coloca muito mais plástico, tá? Se for o PVC, né? Ele bota muito mais capa, tá? Para ficar mais pesado. Existem algumas pessoas que contam a quantidade de filamentos que tem nele. O problema é que esse filamento pode ser menor. Tá? Então, assim, são métodos que a gente precisa utilizar para descobrir se esse cabo é fake ou não. E o que é que você faz, tá? Se você descobrir que esse cabo é fake, vê só, deixa eu te contar como é que essas empresas fazem. Você tem ali um Inmetro, tá? Um Inmetro chegou e certificou, todos eles estão certificados pelo Inmetro, tá? Esse é o problema. Tá tudo certificado pelo Inmetro. Eles mandaram a amostra para Inmetro, certificada, show de bola, tá? Perfeito. Certificou o Inmetro, pronto, começaram a produzir uma amostra, né, bem inferior. E o que é que você faz, né? O que é que a gente pode fazer, que a gente que é consumidor? Porque eu quero uma casa segura, você quer uma casa segura. Você quer estar num estabelecimento seguro, você não quer estar num estabelecimento que comece um incêndio, princípio, inúmeros princípios de incêndio. Então o que é que a gente faz, tá? A gente tem que denunciar, ir lá no site da Inmetro e fazer uma denúncia, dizer, olha, esse cabo dessa marca X, que obviamente eu não vou falar a marca aqui porque eu vou tomar um processo judicial, tá? E eu vou ficar também falando marcas que eu achei excelentes aqui,
É porque eu também não é esse o meu objetivo, tá? Não é ser patrocinado por nenhuma empresa. Eu quero fornecer conteúdo aqui de qualidade. Mas é claro, você pode fazer essa pesquisa. Tem o site Top 5 Email e mostra inúmeras marcas, né, que são tidas como referência, tá? Pois bem, então vamos voltar para aquela questão inicial. Existe relação entre esses cabos fakes e incêndios? Tá? Acho que já ficou claro, né? Se eu tenho uma coordenação, tá, de um cabo que suporta uma corrente, de repente eu tenho uma corrente, eu projetei para uma capacidade, e essa capacidade é um quarto, né, um quinto da capacidade dele. O que vai ocorrer nisso é que quando começar a subir essa corrente elétrica do projeto, do circuito, começar a operar os equipamentos, ele já vai operar em sobrecarga e ele pode iniciar um incêndio. Ele pode danificar toda a instalação, né, fora as vidas, né, que podem estar nessa instalação, tá? Então a resposta é sim, eles podem danificar. E tudo que a gente menos quer é um cabo fake. Beleza? Valeu aí a dica. Se você gostou, tá? Curte aqui esse vídeo. Eu queria que você comentasse, compartilhasse para a gente evitar que haja problema nas nossas instalações. Beleza? Até a próxima.